Alô, você que está ouvindo mais um Nerd Debate, o podcast mais entusiasmado da podosfera brasileira. Brasil! Estamos fazendo episódios especiais do Estúdio Ghibli. Nos programas anteriores já falamos sobre Náusica do Vale dos Ventos, O Castelo no Céu e Túmulo dos Vagalumes. Dando continuidade, nessa semana vamos falar sobre Meu Amigo Totoro, lançado em 1988. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador deste programa, e estamos aqui com ele mesmo, Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. E aí? Vamos continuar nossa aventura pelo maravilhoso mundo de Ghibli. O maior entusiasta e fã dos filmes do Ghibli, Alan Nicole. E aí, pessoal, tudo bom? Mais um filme, né? Mais um filme contemplativo. Uma gracinha de filme, na verdade. Estamos aqui também com Denison Ghiseline. Boa noite, gente. Vamos falar de mais um filme icônico, super referenciado, que está no coração dos japoneses e de pessoas do mundo inteiro até hoje. E não podia faltar ele, Sérgio Peixoto. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você está ouvindo a gente. E como eu costumo dizer, se não foi com Nausicaa, se não foi com Castelo no Céu, se não foi com o Túmulo dos Vagalumes, quando você vê o Totoro, você tem que dizer, Miyazaki é mestre. Só lembrando aí aos ouvintes que a partir desses filmes do Estúdio Ghibli, qualquer imagem que a gente comentar aqui, seja da viagem de Alan, da viagem de Denison, em fotos das coleções de Peixoto de Janúncio, do próprio Alan, do Denison, seja lá de quem for, a gente está postando no Instagram do Nerd Debate. É só procurar Nerd Debate, é o único lá. Você encontra, eu estou fazendo posts múltiplos, né? Várias fotos num post só, dividido por podcast, dividido por tema. Então já tem lá o do episódio de Náusicaa e já tem as fotos do episódio de Castelo no Céu. Já estão postados lá. Então qualquer coisa comentada em algum programa da gente, vou fazer desse esquema agora, certo? Sinopse do Meu Amigo Totoro. As irmãs Satsuki e Mei Kusakabe mudam-se com seu pai para uma vila rural no interior do Japão, com o objetivo de ficar perto da mãe, Yasuko, que está convalescendo em um hospital. Satsuki tem 11 anos de idade e sua irmã 4. Animadas com a mudança, elas correm e brincam ao redor de sua nova casa, explorando o lugar e admirando o bosque aos arredores. Satsuki começa a frequentar a escola local e também cuida dos afazeres domésticos, enquanto o pai está fora a trabalho, contando com a ajuda dos vizinhos Nani, uma senhora idosa, e seu neto Kanta, da mesma idade que Satsuki. E a partir daí, com essas aventuras das crianças, começam a aparecer as coisas um pouco diferentes rolando ali na casa e nos seus arredores, né? Eu digo logo que esse filme vi dublado na Netflix. Por algum motivo ele está dublado, porque os outros anteriores Eu vi legendado na Netflix. Os outros anteriores não tinham legenda, mas esse não tinha dublagem. Não tinha dublagem. Esse aqui tem, não sei se é pelo caráter de ser mais infantil ou porque ele já tinha uma dublagem anterior, mas a dublagem está excelente e assim pega o espírito principalmente das crianças, né? As crianças e o pai são os mais importantes ali na dublagem de tudo. E tá sensacional. Pegaram assim na alma do negócio. E essas duas são. Esse filme é praticamente um filme assim universal, né? Você pode, tirando ali alguma característica japonesa, uma coisa ou outra, mas se você pegar o básico, você enxerga que você pode colocar ele em qualquer canto do mundo onde tenham crianças vivendo sua vida, sua vida feliz, algo assim do tipo, né? Sem nenhum problema de fome, escravidão, algo assim do tipo, vai pegar o público, porque essas são as crianças mais crianças que eu já vi na minha vida até agora, porque aquele negócio delas correrem e brincarem, é aquilo ali, pô, pegou a alma, o espírito e a animação sensacional. Deixa eu só aproveitar o fio da meada para comentar sobre a dublagem.
essa dublagem que tá na Netflix, ela é a mesma dos Blu-rays e DVDs que a Livraria Cultura tinha lançado, que eu mostrei aquele box pra vocês. Sim. Então isso é uma redublagem já oficial do que já foi usada. A primeira dublagem, inclusive, quando assisti esse filme pela primeira vez, ele chamava mais próximo do original, Meu Vizinho Totoro. Nessa Sim. redublagem, eles rebatizaram de Meu Amigo Totoro, né? Então, assim, na dublagem original que eu assisti, na época, eu vi esse filme pela primeira vez na década de 90, não lembro qual foi o ano, mas foi quando eu tinha TV a cabo, passou na HBO, pra vocês terem uma noção, com a dublagem, na época. Aí eu lembro que a irmã mais velha era dublada até pela Letícia Quinto. Tinha a irmãzinha mais nova, era aquela que fazia a Laurinha dos Ursinhos Carinhosos. Não lembro agora o nome Sim. da atriz. Caramba, A agora dublagem tá ótima. Nossa. Pois é, então assim, já tinha uma dublagem anterior a essa da Netflix, saiu uma redublagem. sim, na verdade. é a do VHS. Porque Isso. Totoro foi eu lembro assim que na época ele fez muito sucesso em VHS. E eu acho que ele chegou no Brasil junto com Akira, praticamente, assim, no mercado de home video, né? Praticamente junto com Akira no mercado de home video. Então, assim, era batata. Você ia na locadora, você sempre encontrava a fita do Totoro. Sempre estava na locadora. Sim, por algum motivo que eu também desconheço, a Netflix trouxe dublagens de alguns animes, de alguns dos filmes do Ghibli, e outros não, né? Foram poucos, na verdade. Se não me engano, Kiki teve uma redublagem também é a versão que tá lá na Netflix, é uma redublagem. E se eu não me engano, Mononoke também tem a dublagem original, que é uma dublagem muito conhecida, muito antiga, que veio, por algum motivo, essa dublagem estava no DVD americano e as pessoas tiveram acesso, né? Fizeram a versão, nunca saiu, só saiu aqui oficialmente, pelo que me lembro. E Ponyo tá com dublagem de português de Portugal, que é ridículo. Lembrando que a dublagem. Perdão. Lembrando que a dublagem original era do lançamento da série de filmes da Flash Star Home Video. Sim. Eu acho, Alan, que pode ser o seguinte: eles estão usando somente as dublagens mais recentes. Então, tipo assim, se teve uma versão nova da dublagem de Totoro, que não seja da época do lançamento em home video, então essa dublagem está no pacote da Netflix. Mas nenhuma dublagem foi feita para o lançamento na Netflix. Então, assim, o que não tem dublagem fica sem dublagem. E o que já está dublado, por já ter sido aprovado pelo Ghibli, eles mantiveram. Né? Não existe nenhuma dublagem nova nesses pacotes da Netflix, então. Pelo que vocês estão dizendo, porque assim, então, eu só estou assistindo com o áudio original, então assim, não estou vendo a versão dublada. Inclusive, outra coisa engraçada, aproveitar para não pegar o fio da merda também, teve um filme que tinha uma dublagem horrenda, como é o nome? Eu esqueci agora o nome, acho que era o Only Yesterday, eu não lembro agora qual é o nome qual é um dos filmes, eu sei que tinha um filme que teve uma dublagem hedionda em português, feito em Miami, sei lá, e essa dublagem tá na Netflix. Então aparentemente é aquilo, né? A Netflix não tá fazendo dublagens exclusivas. É um dos Ghibli, Alan? É do Ghibli, é um dos que saiu pra televisão, se eu não me engano, na época, é um dos mais fracos do estúdio Ghibli. Que triste, mas um dia a gente chega lá, né, pra ver. Uma hora a gente vai... eu vou fazer questão de não ver eu tento dar assim, documentário eu só vejo dublado, se tiver disponível, e animação, dependendo do que se trata, eu busco a dublagem, se não tiver, aí eu vejo a legendado, mas esse aqui é em cheio, quem gostar de assistir dublado, ou quem quer dar uma chance aí pra reassistir, Meu Amigo Totoro, dublado Netflix, tá muito bom, tá sensacional. E o que eu mais gosto disso é porque não vira. Normalmente, às vezes, né? Normalmente não. Às vezes a dublagem ela transforma a personalidade de um personagem. Então essas crianças poderiam facilmente cair numa categoria de crianças chatas, dependendo da voz escolhida, né? Da dublagem e tal. E a dublagem não faz isso. Elas continuam mantendo o espírito de criança, entendeu? Elas não viram crianças chatas, insuportáveis. Elas não são isso no original e a dublagem não altera a personalidade delas. Continua muito bom. Uma coisa que algumas dublagens fazem com voz de criança,
principalmente crianças do sexo feminino, é que colocam voz de adulta nelas. É tão estranho de ouvir. Esse não tá, viu, Denison? Agora eu não sei se as dubladoras, na época que foi feita essa dublagem, né? Que foi feita aí pra um segundo lançamento Blu-ray, né, Alan? Foi Blu-ray, DVD na época desse lançamento da Cultura. Pelo menos foi quando eu vi, né? Mas eu acho que se passou em algum TV a cabo também deve ter sido esse. Porque eu vi o da Kiki, o serviço de entregas da Kiki, ele também ganhou uma nova dublagem. E ele já passou no Discovery Kids. Eu já vi ser anunciado no Discovery Kids. E já dei uma olhadinha, era essa dublagem também. Não sei dizer se à época essas meninas eram adolescentes ou muito jovens, ou até crianças, não sei dizer, mas casou bem, entendeu? E até a questão do pai, porque não deram uma voz para ele, uma voz muito mais velha, entendeu? E o pai sempre é aquela pessoa, que é o que eu gosto mais, a gente vai até comentar em breve sobre ele, da questão do trabalho dele, porque ele não é aquele pai que o tempo todo fica reclamando das crianças, esquece isso aí e tal, não. Ele interage com as crianças, ele entende o que elas estão dizendo, ele até chega a acreditar no que elas dizem, porque meio que faz parte da educação que talvez ele tenha passado para elas, né? Ele e a mãe tenha repassado para elas de acreditar na natureza, acreditar em espíritos da natureza, ou algo assim do tipo, por mais que ele nunca tenha visto as coisas que ele tava, que elas estavam citando, né? Nunca viu Totoro, nunca viu Galatônibus, nunca viu nada. Mas ele acreditou nelas, ele levou elas lá para reverenciar a árvore, tudo isso. Então eu acho muito interessante a presença do pai. E maravilhoso esse filme, assim, no geral, rapidamente aqui, porque não teve um final triste. Eu tava esperando o tempo todo que a mãe fosse morrer. Graças a Deus. Isso aí foi trauma do túmulo dos vagalumes. Você ficou traumatizado por causa de túmulo dos vagalumes. Eu acho que foi porque eu vi um resumo do Daniel HDR. Ele comentou um tempo desse aí no MDM, ele comparando o túmulo dos vagalumes e Totoro, que foram lançados ao mesmo tempo, né? Que a gente até comentar aí na pauta. Uhum. Ele comentou que os dois filmes mais ou menos ali tratam do mesmo assunto, que é sobre a morte. Eu fiquei um pouco assustado, né? Ele comenta que a mãe também tá doente e tal, e é como se o Totoro fosse um amigo imaginário, ou algo assim do tipo, das crianças, para poder passar aquela situação da ausência da mãe e tal, e eu já fui com uma imagem assim, meu Deus, essa mulher vai morrer, velho. Não vai morrer em algum momento e eu estou com medo desse momento chegar. E ainda bem. Luiz, esse teu comentário aí que você ouviu está parecendo muito com a teoria da conspiração, falando sobre um assunto distópico dentro desse universo do Totoro, como se ele fosse um anjo da morte, as meninas e todo mundo já estivesse morto. Eu posso Nossa, explicar sempre tem isso essas melhor se teorias, vocês né? permitirem, já que o Denison trouxe isso à baila. Eu estou Eu não- surpreso que exista isso, porque eu não percebi isso Meu em canto amigo, nenhum. é mais ou menos aquela mesma tipo de explicação que deram pra Caverna do Dragão. Olha, esse povo morreu, tá no inferno, isso é um anjo, isso é um demônio. Não, eu não tô dizendo que é a mesma coisa, mas a procedência parece que vem do mesmo canto. Sim, parece que saiu do mesmo buraco fétido. Basicamente foi o seguinte: foi um cara que levantou uma teoria porque houve um caso de um assassinato de uma criança, parece que nos anos 60, que guardava algumas similaridades de nomes, de locais, e o cara quis traçar um paralelo disso tudo, e tem um blog em português que traduziu esse negócio aí, mas é o seguinte, o Ghibli já falou, não tem nada a ver. Se o Ghibli falou que não tem nada a ver, não tem, entendeu? Isso daí é aquele pessoal que, não satisfeito com a explicação, quer criar a sua própria. Tá? Pois é, porque é algo tão assim, tão pra cima, né? A inocência das crianças. Acho que até isso que faz levar que só elas enxergam o que elas estão enxergando ali. E a inocência delas, como ela enxerga as coisas da vida. Mais uma coisa que é engraçada, Luiz, se você presta atenção, é o seguinte: pelo menos assim, a abordagem que eu vejo dessa animação, principalmente tem essa questão do que as crianças veem e do que as crianças não veem. Assim, isso você já vê em outras obras e tal, de autores diferentes em épocas diferentes, mas é muito assim,
é que existe um universo fabuloso, fantasioso, fabuloso, que ele existe junto com o nosso, né? Mas que ele só é acessível para crianças por qualquer que seja o motivo que cada história coloca de uma maneira diferente. Tanto é que, beleza, o pai provavelmente, assim, aí é aquela coisa que o filme não conta, mas aí você pode acrescentar, né, que, por exemplo, tanto o pai como a mãe serem assim também do interior, porque a gente tem que lembrar que ali é uma região mais interiorana do Japão. E numa época ali também, ali, aparentemente, década de 70, né, por aí. Então você vê... meio dos anos 50. Pronto. Tá, meio dos então, anos ali, 50. Então você vê ali que é realmente... ele coloca muito cotidiano do interior, então você vê que é uma época, já que o Peixoto coloca aí, em que esse tipo de conhecimento, folclore, essas coisas não eram perdidas. Sim. E o legal é quando a vovó, né, a caseira, que ela pede para ser chamada de vovó, né? Ela pega e diz, não, eu também via esses, que são aqueles pontinhos pretos, né? Que ficam dentro da casa. Ela diz, não, eu também os via, mas quando eu tinha a idade de vocês. Sim. Isso me lembra muito aquela questão da cultura Ainu, Janus, de ter o espírito da floresta, um negócio na casa. Os espíritos guardiões, né? Até mesmo se a gente for pegar aqui para o nosso folclore brasileiro, a gente sempre existem esses tipos de seres folclóricos, fantasiosos ou mitológicos que têm ligação com a terra, com o ambiente, com as florestas. Se você for pegar aqui no Nordeste a famosa Maria Florzinha, que eu me lembrei muito. É um clássico. Que é um clássico, né? Maria Florzinha. Maria Florzinha é tipo como se fosse assim. Imagine um elfo pequenininho. Dizem que é uma menina branca, pele bem branca e cabelo muito vermelho. Inclusive teve uma época que eu chamava uma amiga nossa chamada de Lídia, que ela andava com o cabelo pintado de vermelho, chamava ela de Maria Florzinha. Porque ela é baixinha, branca e com o cabelo vermelho. Okay. E Curupira também é outra criatura protetora da floresta. Então assim, existe traços desse tipo de seres em todo o folclore mundial. Se você for para qualquer canto, sempre vai ter um espírito guardião das florestas, um espírito guardião das águas, né, do vento. Então assim, Totoro é meio que uma alegoria a isso, a vida interiorana, né, assim, como a vida se passa de outra maneira no interior, e também a ligação que essas pessoas do interior elas têm com a natureza. Apesar de não ser uma coisa tão direta como a gente vê em Náusica, que a sobrevivência daquelas pessoas depende daquele meio ambiente em que elas estão de maneira mais drástica. Ali em Totoro, não. Ali em Totoro você vê que assim, é uma questão da harmonia. As florestas ali, aquela vegetação, aquilo ali, em nada está incomodando ninguém. Quais são os indícios, Peixoto, da época? É telefone? É o quê? O ônibus? Sim. Você diz a época em que passa a história? A tecnologia que se passa. Quais são os indícios dele se passar nos anos 50? É o seguinte, o storyboard original, entenda-se. O storyboard é quando você faz a sequência de quadro a quadro, né? Sim, é o desenho da descrição do roteiro, visualmente. Descrição visual do roteiro. Obrigado, Jarão. Isso é uma ótima explicação. No storyboard original, está dito que essa vila rural para onde os Kusakabe mudaram, né? Ela faria parte de uma cidade fictícia chamada Matsuko. Eu já procurei, não existe uma cidade no Japão chamada Matsuko. Existem pessoas, existem restaurantes, mas não cidades. Uma cidade com esse nome. É uma cidade fictícia, né? Provavelmente é a cidade onde está o hospital da mãe dela, onde está a mãe dela. Sim. Né? É o que eu deduzo. Mas o Miyazaki mesmo já afirmou que isso não era exato e a equipe trabalhou como se fosse um cenário no passado recente. Mas é o seguinte, toda a tecnologia que está lá claramente é dos anos 1950. Por exemplo, quando tem um ônibus lá que traz o pai, você não vê que quando ele desce ele entrega o bilhetinho, que aquilo ali era um comprovante, que era do tempo que você comprava um bilhete que te levava até... Você só pagava até onde você ia, você não pagava a viagem toda, entendeu? Perdão, isso ainda existe no Japão, esse hábito.
Ainda existe? Sim. Tá um Tá, pouco então- mais automatizado, mas Tá. ainda é assim. As bombas, aquelas bombas d'água, é tudo bomba bem antiga, que é também. Porque você não encontra torneiras Hum, na residência, você não tem torneira. Tanto não é que tem você torneira. vê que as banheiras, né? As banheiras, elas são daquelas que a pessoa enche, né? Para poder utilizar. Não tem torneira, não tem nenhuma torneira na casa. O telefone, você vê que é aquele modelo de telefone mais antigo que você coloca para falar e num ganchinho, né? E fica esperando o retorno da telefonista, quer dizer, ela que era a telefonista que ficava puxando, tirando os plugs, né? Que você tem que dizer para onde é. Exato. No caso, a ligação e depois tem que dizer, e depois que chega no local, né, tem que dizer qual é o ramal. Exatamente. É tudo isso daí. E o outro detalhe lá interessante é que eu vi, nossa, isso é realmente anos 50, foi o tamanho do rádio que eles estavam levando para dentro da casa. Lembra que no começo. Sim, a vitrola mesmo, a radiola praticamente. Aquilo lá é coisa. Aquilo é anos 50, gente. Aquilo, até o design é anos 50. Então, eu acredito mesmo que a história se passa, ou seja, 1955, uns 10 anos depois da Segunda Guerra, o Japão tá tentando. Assim, não mostra nada de cidades nem nada, então, mas aquilo é claramente, assim, sem tirar nem pôr, gente, aquilo foi a infância do Miyazaki. Tá muito ali. Aquele período de restauração do Japão pós-guerra. Isso, que o Miyazaki viveu essa época. Então, olha, gente, na boa, há certos momentos no desenho que só falta eu sentir o cheiro do ambiente. Que, assim, e é muito perfeito. E assim, isso casa perfeitamente, Peixoto, porque assim, provavelmente no pós-guerra, ali justamente os 10 anos depois da guerra, tenha sido muito comum famílias se mudarem para o interior, fugindo das capitais que estavam todas em frangalhos, né, por causa da guerra, né, porque eram alvo de bombardeio e tudo mais. Então, assim, haver uma migração contrária. Tanto é que, se você for ver o final de Túmulo dos Vagalumes, você vê o retorno de algumas pessoas para a cidade. Entendeu? Tem, inclusive ali na região onde os irmãos tinham aquela toca, né, aquela construção onde eles ficavam abrigados, retornam a família para aquele casarão que tem do outro lado do lago. Sim, mas ali era uma família abastada. Isso sim, não, mas o que eu estou querendo dizer assim, essa questão da migração de volta, saindo das capitais, voltando para o interior. Sim, mas uma coisa que eu entendo agora, que eu estou falando de dedução própria, tá? O motivo da mudança dos Kusakabe para essa casa numa vila rural só tem uma explicação, é porque a mãe estava com tuberculose, e quem tem tuberculose obrigatoriamente tem que ficar num lugar que tenha ar puro, né? Então, provavelmente, eles se mudaram por uma questão da saúde da mãe. E também para ficar perto dos... Mas eles falam isso. Hã? Mas eles falam isso no filme. Então, exato. Então, só estou deixando isso claro, só vamos deixar isso claro para a galera entender. Eles não mudaram de graça, eles tinham um motivo, né? Tá? A mudança foi justamente o tratamento médico da mãe e o ambiente. E as coisas, assim, a riqueza de detalhes de quem só viveu naquela época, você percebe num momento lá, lembra? No começo lá, quando tá aquela caminhonete levando a mudança lá, você vê que as meninas ficaram na parte de trás, debaixo da mesa de trabalho do pai, né? Elas fizeram meio uma cabine ali para elas improvisada, né? Agora, você vê que quando passa na ponte, que elas veem um cara lá de costas, elas pensam que é policial, o que é que essa que fala, né? Se esconde, mãe, se esconde, né? Quando elas olham, não era um policial. Era o carteiro. Era o carteiro, né? Porque policial provavelmente ia querer parar o carro, falar que não pode levar criança ali, né? Tava meio na gambiarra, entendeu? Tá? É coisa muito isso daí é detalhe muito de quem só viveu na época. Tipo, até o funcionamento da bomba d'água. A Satsuki vai lá, pega um balde, joga lá na bomba d'água para poder lubrificar, para poder ter água, para poder fazer a sucção, né? Aí a bomba começa a funcionar. Meu, é tudo... Ali eu só consigo acreditar que aquilo foi a infância do Miyazaki. Tá? Faz sentido, faz sentido. Também porque existe uma outra coisa que tem que ser explicada muito, e isto vale para qualquer obra do Miyazaki. Quando eles têm que descrever alguma coisa,
O Miyazaki primeiro pergunta para a equipe: alguém já viu como isso funciona ou como isso é feito? Não? Então vamos num lugar em que é feito para ver como é que é. Aí a gente desenha, tá? Então, a outra curiosidade Certo. é um filme do Miyazaki que não tem literalmente avião, mas tem avião e cena de voo. Não tem bem um avião, tem um peão que voa, né? Não, tem um avião. O menininho lá, como é o nome do rapaz da casa vizinha? Quem sou? Canta. Quando as meninas vão devolver o guarda-chuva, ele está com um modelo de avião na mão. É verdade. Exatamente. E tem uma Beyblade voadora. Né? E tem o peãozinho lá do Totoro. Mas é justamente esse momento que você tem a cena de voo, que é característica, quase uma assinatura do Miyazaki, mas tem o avião também, porque tem o menino brincando com o planadorzinho, né? E eu não consegui parar de olhar para aquele gatônibus e pensar no APA do Eng. Aquela questão de ter várias... Muito provavelmente deve ter sido influenciado, viu? Com certeza. Voar, grandão, ter várias pernas, peludão, sei lá, eu pensei muito nisso quando tava assistindo, né? Quando eu assisti pela primeira vez o Avatar, na hora, Cat Buzz ali. Porque eu pensei assim, ele só... A primeira vez que eu vi, eu também falei a mesma coisa. Isso é um Cat Buzz. Pois é, porque eu pensei inicial, ele só anda. Aí depois que eu vi ele voando, eu disse, não, peraí. Tá muita coincidência isso aqui. E o mais legal do Cat Buzz, não sei se você separar os detalhes, é que as luminárias do destino e da traseira dele são ratos. Com olhos que brilham. São eles que dão a iluminação lá do letreiro e a iluminação da sinaleira traseira do Cat Buzz. E outra coisa desse filme que interessante, a gente já falou no Túmulo dos Vagalumes, mas aqui a gente ressalta, né, que os dois filmes foram feitos simultaneamente com os dois diretores diferentes, né, o Miyazaki em Totoro e o Takahata lá no Túmulo dos Vagalumes, e foram lançados também simultaneamente, porque a ideia do Ghibli era que tivesse uma animação mais séria para adultos e uma animação para crianças. Eles foram exibidos simultaneamente. Então, quer dizer, a ideia deles era: os pais deixam as crianças para ver o Totoro e os pais vão assistir o Túmulo dos Vagalumes. E sabe por que eu pensava que ele era o filme predileto do Alan? Porque a logo do Estúdio Ghibli hoje em dia é o Totoro. É o mascote oficial. Então assim, esse filme deve ter sido muito marcante, tanto para a época quanto para a história do Ghibli, a ponto de se tornar o mascote oficial, a logo da empresa, entendeu? Se tornou se tornou quase que o ícone, além de mascote, o ícone. Porque toda vez que você fala Ghibli, muita gente já lembra de imediato no Totoro, por causa que quase toda a propaganda agora aparece Estúdio Ghibli e o desenho do Totoro com o guarda-chuva. Né? Não, a logo oficial agora é o Totoro de perfil. É Estúdio Ghibli e uma silhueta do Totoro. Exatamente. Né, do lado. É icônico, se tornou icônico, né? Eu tinha entendido, Luiz, tu tinha me perguntado que era meu filme favorito naquela hora. Foi o que eu perguntei, se era o seu favorito. Ah, tá, porque tu falou agora o filme do Ghibli. Não, o filme do Ghibli favorito. Pois é, mas eu pensei que naquela hora tu tinha perguntado, enfim. Mas é ou não é? Não, meu não. Meu não é meu preferido. Eu acho o filme bonitinho. Eu acho ele contemplativo, né? Tem esses sustos aí que dão na hora, né? Que você acha que a mina morreu. Que eles ficam procurando por ela pra depois ela aparecer, né? Tem a história da mãe. Da mãe eu nem tinha esse temor tanto, não, como tu teve, né? De assistir o filme. Mas assim, depois que você vê todos os filmes do Ghibli, ele vai caindo um pouco na lista, assim, sabe? Ele é bonitinho, ele é um filme bom pra ver com criança. Mas não é o meu preferido, não. Eu acho que sim, realmente. Se você for comparar o que eu vou querer dizer assim, a carga, justamente assim, tipo, a emoção envolvida no filme, ele tá bem abaixo de, por exemplo, o Túmulo dos Vagalumes, o próprio Náusica. Mas o Castelo do Céu, muitos que exatamente. Né? Uma coisa que eu percebi muito no Totoro, hoje eu fiz uma coisa que o Luiz faz e eu nunca tinha feito antes. Cara, esse filme é muito rápido. Assim, não que ele seja um filme apressado,
Mas ele tem uma dinâmica que o tempo passa e você não percebe que o filme já tá no final. Entendeu? Porque assim, ele não tem muito arrodeio, ele vai direto ao ponto, ele não tem vilões. Uhum. Ele é um filme que não tem vilões. Ele tem a questão, o drama no momento é aquela questão sobre a informação do estado de saúde da mãe. Aquilo gera um conflito naquele momento. Sim. Dentro da história. Mas assim, é um filme que você não tem um antagonista. Sim, verdade. Entendeu? Você não tem um antagonista, você não tem um inimigo iminente, externo. Por exemplo, seria muito clichêzão se quando eles se mudam para aquela casa, de repente, sei lá, uma empresa comprou o terreno onde está a floresta, vai querer derrubar a floresta para construir alguma coisa. Seria assim, seria muito clichê. Eu acho que é por isso, Janúncio, que eu não sei ainda os outros 18 filmes que a gente ainda vai assistir. Mas eu não sei se esse é o filme mais infantil do Ghibli no geral. Eu tenho com certeza, cara. Assim, esse provavelmente. filme, ele foi pensado, assim, tudo que poderia agradar uma criança foi colocado nesse filme. Tanto é que Alan pesquisou aqui, ele descobriu que... Não foi o Peixoto, eu acho. Não, foi você que descobriu que o canal... que esse filme foi exibido na Discovery Kids. Sim. E que... Bate-papo. Diga aí, Alan, essa informação aí. Não, eu tava só vendo, né? No YouTube eu encontrei alguém que comparou as dublagens, né? E diz a pessoa lá nesse canal que eu mostrei pra vocês que a dublagem do Discovery Kids teria vindo antes do DVD, mas eu não sei se isso é verdade, eu não tenho certeza. Né? Uhum. Mas uma coisa. E eles colocam, tem outro canal que eu botei também que ele bota diferenciação entre a dublagem do streaming e a dublagem do Blu-ray, mas na verdade é a mesma coisa. Então. Então, pra você ver, para ser exibido no Discovery Kids tem que ser algo extremamente infantil. E olha que eu assisti Discovery Kids durante muitos anos, o Bob o Construtor, o trem lá, Thomas o Trem. Então, assim... É porque o Discovery Kids, ele teve uma fase quando ele começou que ele não era tão infantil assim. Ele tinha muitas animações que eram pra crianças um pouco maiorzinhas, assim, sabe? Não era pra criança da primeira idade e tal. Eu lembro que eu assisti aquela animação que passava na manchete, Reboot. Eu lembro que eu assisti todinha lá, passava todinha na Discovery Kids. Porra! Passou toda lá. E outras coisas também, tem uns animações sobre mitologia grega que tinha lá também. Tinha umas coisas muito legais assim, lá que tinha. O Totoro, você vê assim, e ele é um filme que ele funciona muito bem ali naquela faixa etária ali dos 5 aos 8 anos. Sim. Ali, funciona, até assim, dos 4 aos 8 anos, ele funciona assim, perfeitamente. E eu acho que ele é muito representativo da infância mesmo, assim como vocês falaram. Eu lembro que tem muita referência em muitas animações e filmes e tal. Acho que a gente vê. Eu lembro Toy Story. Toy Story tinha um Totoro lá no Toy Story. Tem um Totoro, né? Aparece um Totoro. Tem um Totoro. Essa aqui eu vi há muito tempo. Eu tenho o livro quando eu fiquei assim, poxa. Existe um livro do Neil Gaiman e do Charles Vess chamado Stardust. Foi adaptado para o cinema e tal. O livro, né, que é um conto ilustrado do Stardust, que isso não aparece no filme, tem um momento em que o Tristan ele entra numa feira mágica do Reino das Fadas, certo? E é uma feira, Charles Vess, é um desenho lindo, assim, bem amplo, né, aquelas tendas coloridas e tudo mais, e junto da floresta, assim, e no meio, tipo assim, no meio de tudo aquele emaranhado de personagem, tem um Totoro dormindo embaixo de uma árvore. Sim, encheram as animações com referências do Totoro. Sabe, assim, você pode procurar no tem até livro tem um comediante brasileiro que o apelido dele é Totoro, né? Aquele do Porta dos Fundos. É, ele mesmo. Hoje em dia ele faz lives no Twitch. O que eu conheço de gente que tem apelido de Totoro por aí, viu? Né? Nunca me apelidaram assim. Tanto é que, como o Alan disse, o único que eu conheço com esse apelido é o cara do Porta dos Fundos lá. Que é o Tutorial, o canal dele na Twitch, ele faz live. Inclusive, Alan, até uma curiosidade aí, ele já dormiu durante uma live. Jogando assim um jogo, aí apagou, e o pessoal comentando e rindo dele, ele com o controle nas mãos assim, dormindo e tal. Aí depois de alguns minutos... Como Totoro. Depois de alguns minutos ele acordou assim, assustado. Eita, gente, dormi.
Dormi aqui. Então acho que Não, o apelido não talvez não diga. seja à toa, né, Janus? Aham. E outra chave desse filme são os adultos, mas para mim a chave principal é o pai, né? Que trabalha na cidade, não há indicação direta sobre qual o seu Ele trabalho. trabalha na universidade, ele é um professor de arqueólogo, se eu não me engano. Ele faz. Tanto é que se você for ver ali naquele momento lá que está o escritório dele, é cheio de livro, de anotação e tudo mais. E ele parece estar trabalhando. Se você ver o papel, é um papel milimetrado. Será que ele é Sabe, tipo um Indiana tipo- Jones, um arqueólogo que trabalha na universidade? Não. Eu acho que ele é mais da questão assim, questão mesmo local ali, local que eu digo assim, japonesa mesmo. E isso também ajudaria, assim, colaboraria para a questão dele ter contato com esse tipo de cultura mais assim sobre o interior, sobre lendas, sobre contos folclóricos, entendeu? Já que, entre aspas, vamos dizer assim, que ele é de humanas na universidade, entendeu? Mas a Nani também, né? A vovó lá também. E, na minha opinião, assim, ele entende bem, porque ele lembra quando ele era criança, ele acha que ele a mãe das meninas tiveram contato com algo assim do tipo. Então, não é só aquela questão de o adulto se infantilizando para poder enganar, entre aspas, ou então assim, fazer, minha filha, é isso mesmo. Não. Ele entende o que elas estão vendo, porque ele passou por aquilo, então ele sabe que existe. Por isso que ele não estranha, né? O legal, assim, mas vamos pegar o seguinte, vamos ver uma outra linha de abordagem. Vamos imaginar o seguinte, não, beleza, ele tem a consciência que aquilo ali pode ser uma fábula, certo? A invenção da criança, mas em nenhum momento ele chega e diz, não, isso é mentira, isso é invenção sua. Ele não destrói a fantasia da criança. Ele diz, não, isso só você vê porque só você vê. E a outra, quando mas eu quero ver também. Se eles quiserem falar com você, uma hora você vai ver. E detalhe, a mais velha na história tem o quê? 11 anos. Né? Então já tá ali, já deixando muito assim de ser criança nesse sentido assim, de acreditar em lendas, em figuras folclóricas e mitológicas, entendeu? Mas assim, o filme ele funciona de uma maneira muito orgânica. Muito. Né? Assim, ele não é nada forçado, não é uma criança especial ou algo do tipo, não é uma fonte mágica. Não, assim, a magia tá ali, tanto é que eu achei muito bacana que, assim, mesmo elas tendo contato com o universo do Totoro, né, esse universo místico e tal, as coisas não são literais. Por exemplo, naquele lance delas plantarem as sementes que ganharam do Totoro. Então, o que acontece? Ali a gente vê a função do Totoro, que é proteger e fazer com que a floresta se perpetue. E ali você vê bem nitidamente assim, as 3 fases do Totoro. Né? O pequenininho, o que já está tomando forma e o adulto. Né? Está falando sobre a forma física da criatura. Isso, exatamente. As 3 formas do Totoro, ali quando eles estão abençoando as sementes. E aí, quando tem aquele crescimento fantasioso daquelas árvores e tudo mais, ali você vê que quando elas acordam, aquilo assim, ele não está dizendo que aquilo foi um sonho. Elas realmente estiveram com o Totoro, mas aquele crescimento das árvores é meio assim, ó. Essas árvores podem se tornar isso daqui. Elas vão poder chegar nesse nível. Entendeu? E é engraçado porque você fica vendo, enquanto aquilo tá acontecendo ali, o pai tá lá no escritóriozinho, no cantinho ali, bem à esquerda da tela, né? O mundo então, se fecha para elas, a fantasia se mistura com a realidade, o tecido, as duas coisas assim é rompido naquele momento para elas. Isso. E quando elas acordam, o que acontece? As sementes germinaram. Né? Mas aí vem essa questão, aquilo ali realmente não foi um sonho? Não, entenda. Aí é que tá, né? Ali é que tá o seguinte, eles tiveram
o encontro com o Totoro, eles estiveram ali com o Totoro, certo? Mas aquela manifestação do crescimento daquelas árvores, aquilo ali, assim, elas viram aquilo e tal, mas aquilo não é literal. Ah, tá. Entendeu? Aquilo não foi literal, aquilo ali foi assim, é como se fosse o seguinte, ó, se o destino desses brotos é se tornar uma árvore dessas. Tanto é que elas não estranharam que as árvores não estavam grandes, elas apenas olharam Exatamente. e ficaram alegres porque ela estava crescendo. Porque germinou. E elas ficaram semanas depois que plantaram as sementes para que elas germinassem. Então também é uma coisa assim, o Totoro só apareceu naquele momento porque era o momento daquelas árvores, aquelas sementes germinarem. Entendi. E aquela dancinha dele com guarda-chuva e os bichinhos com as folhinhas. E você vê que outra prova que aquilo não é uma fantasia das crianças. O Totoro ficou com o guarda-chuva do pai delas. Sim. Né? E o final mesmo, né? Que a mãe, ela diz que fica com teve a impressão né? E diz que teve a impressão de ter visto, né? E lá no mídia estava escrito, né? Assim, para a mamãe. Já dá assim bem, pra mim é bem claro que teve que aquele que de fantasia foi real mesmo. E faz sentido ela tá olhando. Ela disse que achou que tinha visto as duas na árvore e não ter visto o gatônibus, né? Porque em teoria só as meninas enxergavam eles. Faz sentido. Não sei se seria algo mais pro lado do. Não é amigo imaginário, né? Não é pra esse lado que o filme. Não. Realmente. Aquilo ali é realmente uma coisa meio assim, se você. Assim, não vou comparar com filmes na mesma linha. Mas se você for pegar ali com Nárnia, com o próprio Labirinto do Fauno, entendeu? São filmes assim que realmente existe um mundo fantasioso em paralelo com o nosso. Mas, Peixoto, o Miyazaki já explicou, né? Que não é não é um espírito, né? Não, sim, o Miyazaki em várias vezes aí que eu dei a pesquisa que eu fiz, né? O Miyazaki mesmo, ele já falou várias vezes que o Totoro não é tipo um espírito guardião da floresta, tá? Ele é um animal, ele deixa claro mesmo, tá? Mas mas ele mesmo não descreveu, ele mesmo não criou, não definiu toda a estrutura do Totoro. O que ele diz é eu vou ler textualmente o que ele falou sobre isso. Ele falou: Totoro não é um espírito, ele é apenas um animal. Eu acredito que ele se alimenta de bolotas. Ele é supostamente o guardião da floresta, mas isso é apenas uma ideia meio cozida, um rascunho aproximado. Ou seja, entenda, o Miyazaki criou o Totoro e mesmo ele não sabe exatamente o que o Totoro é. Vocês estão percebendo isso? Funciona para o que ele imaginou, é só isso. Isso. Ele funciona para a imaginação que ele criou para a história. É simplesmente isso. Sim. O Totoro, o Totoro funciona. O que eu estou dizendo se alguém está querendo cobrar do Miyazaki, eu quero a árvore, como é que é? De que família de animal, se é animal, de que família pertence? Ele é marmívoro, carnívoro. O Miyazaki mandou isso às favas porque não interessava para a história. Eu acho que o lance do Totoro, assim, ele é um espírito da floresta, ele é um animal fantasioso, assim, místico, mágico, né, com as suas particularidades ali. Ele é um animal, ele não é um espírito, mas, por exemplo, a primeira forma dele, que é a que aparece logo no comecinho ali, pegando as bolotinhas, que é quando ela entra em primeira vez com contato com o Totoro, você vê que ele é etéreo. Ele não tem ele é meio como um fantasminha, né? Que ele vai, mas ele pega as bolotas, né? E carrega. Aí depois já encontra com o outro, que já parece mais um tanuki, né? Que é um guaxinim, uma coisa assim, né? E aí ela encontra já o Totoro. Ele é assim. Eu vou pegar aqui uma comparação, mas assim, que não é literal. Mas eu acho o termo que funciona muito bem para descrever o Totoro. Ele é como fosse um pastor de árvores. Né? Que essa definição pastores de árvores é o que o Tolkien deu para os barbárvores. Sim. Né? Os entes. Né? Então, assim, o Totoro está muito mais próximo de um pastor de árvores, um cara que cuida do ciclo que as árvores têm,
Entendeu? E um detalhe que eu não sei se vocês perceberam, quando a menina vai pegar lenha, né, que tem aquele primeiro o vento ali e tal, você vê, é lenha, mas é uma lenha de árvore já morta. Não é lenha arrancada da floresta. São galhos que estão caídos. Exatamente, são galhos já secos que foram. Tanto é que você vê ali que é um amontoado, não é uma pilha de lenha para fogueira. É um amontoado de galhos, de troncos, mas tudo velho. Então, assim, é como se aquela comunidade ali ela tem a prática de não derrubar árvores. Uhum. Assim, de novo, são coisas que o filme não conta, mas que ele dá pra gente alguns indícios. Entendeu? Porque seria muito tradicional ali, muito comum, você ver pilhas de lenha. Não seria nada fora do comum num ambiente rural daqueles. E quem sabe as histórias que possam todo mundo ali, né, a vovó, outras pessoas terem daquela região, né? Porque assim, eu só me lembro das histórias que minha mãe já conta, eu já ouvi do meu avô, da minha avó, lá da época deles em Bananeiras, histórias folclóricas que pessoas dão como certo. A gente pode até gravar futuramente, né, debate sobre essas histórias, lendas urbanas, né? Que era um tocador de sanfona que não fazia sucesso. Aí ele disse que cantaria até no inferno se pagassem para ele. Aí um dia um cavaleiro sem cabeça apareceu. Essa é ótima, viu? E fez ele fazer sucesso, mas depois ele sumiu porque dão ele como o cara que foi tocar no inferno, né? Então, assim, tem histórias, há histórias a mil, né? O povo do interior. E o pior, digo mais, Janus, muita coisa até hoje pode ter sido realmente verdade, como por exemplo aconteceu aqui em João Pessoa, um fenômeno essa semana devido às chuvas, que simplesmente umas luzes vermelhas no céu da cidade. Tipo, aí o pessoal achou estranho, tem foto disso, aí o pessoal de meteorologia foi atrás e disse que é um fenômeno que acontece nessa situação de chuva. Imagina a quantidade de histórias dessas que acontecem no interior, que são apenas fenômenos naturais que as pessoas não sabiam e designava que era, isso aqui é um espírito da floresta, isso aqui é porque você fez tal coisa. Igual aquele negócio da casa, né? Os negocinhos, como é o nome dos negocinhos preto da casa? É que tem dois nomes. Tem o primeiro nome, que é até de uma musicazinha que eles cantam, né? É o coelhinho, o coelho preto, chama de coelho preto. E aí depois a vovó fala o nome real da criatura. Sussuatari. Espírito da Fuligem, que foi conhecido na primeira dublagem. Então, assim, de quê, Espírito da Fuligem. Ah, tá. Ela chamava na dublagem da Netflix de coelhinhos pretos. Sim, mas é Sussuatari. E vamos deixar claro, é uma criatura folclórica que o Miyazaki criou, não é uma coisa que já existe no folclore japonês. Não é inspirada em nenhuma lenda pré-existente. Ele só se baseou nas lendas de yokais, porque esses yokais eles têm todas as formas, tamanhos e utilidades que vocês conseguirem imaginar, né? E assim, e eu vou ser sincero, seria muito fácil transformar Totoro numa história de terror, cara. Muito fácil. Não, nem começa já anúncio, nem Não, porque assim, o que eu tô querendo dizer é porque a gente sabe que essa questão de casa mal assombrada no Japão é muito tradicional. Tanto é que o pai fala, né? Desde criança sempre quis morar numa casa mal assombrada. E a mãe também. Né? Então, meio assim, que esse folclore. E detalhe, gente, nem toda criatura espiritual que tem no folclore japonês necessariamente é uma criatura maligna. A gente que tem uma visão muito de filme norte-americano, de coisa que tudo que é espiritual necessariamente é demoníaco e tal. No Japão, a visão que ele tem dessas coisas é muito diferente dos conceitos que a gente tem no Ocidente. Não, a gente tem que lembrar o seguinte, né, Janúncio? Aqui nós fomos criados numa cultura cristã, no cristianismo. Bem, mal, certo, errado, isso é pecado, isso não é pecado. Já para os japoneses, não é bem assim, porque eles têm duas religiões fortes lá. O shintoísmo, que é a religião mais antiga, milenária, praticamente assim, quando
quando tinha gente no Japão, já tinha o shintoísmo primitivo, mas tinha. É uma religião basicamente tribal, de adoração das forças da natureza, das criaturas da natureza. É daí que vem todos os yokais e tudo mais. Aí depois entrou o budismo, e foi o budismo que introduziu o conceito do Oni, do demônio, de alguns Sim. espíritos. Assim. A força opressora, a do bem, a oposta do bem. Exato, porque chegou uma religião. Porque o shintoísmo ele é uma religião de culto aos ancestrais e culto à natureza, basicamente. É mais do que isso, claro. Eu estou sendo muito simplista, mas é e só na raiz de tudo, o povo Ainu ali também, né? Que tinha essa questão dos animais. Ainus, exato. Agora só para completar os Sussuatari. Os Makuro Kurosuke, que é o outro nome que eles dão para o Sussuatari, tá? Eles foram usados em outro anime do Ghibli, viu, gente? Eles aparecem. Sim. Qual? Na viagem de Chihiro, são eles que estão levando carvão lá para a caldeira do Kamadi. Tá? Sim. Tá? Eles reaproveitaram. Assim como a raposa lebre lá da Nausicaa foi reaproveitada em Laputa, né? No caso de Chihiro, é até um complemento, se você quiser dizer, ao universo de Totoro, apesar de não serem obras coligadas, mas elas têm a mesma abordagem. Esse mundo de fantasia, esse mundo dessas criaturas místicas e mitológicas que existem em paralelo com o nosso. Então, assim, não tem nenhum desarranjo aí em você ver essas mesmas criaturas de Totoro, elas aparecem, assim, não é mero easter egg, né? Elas estão ali como um easter egg, mas ao mesmo tempo tem um porquê. Assim, não está simplesmente jogado de qualquer maneira. Entendeu? Uma pergunta, todos os protagonistas do Ghibli são de adolescente para baixo? Não. Já o do aviador, ele já é adulto. A quase maioria, vou dizer assim, 90%, 80% talvez sejam. E principalmente personagens femininos. Mas não necessariamente essa ordem. Bem pensado, bem puxado, Denis, se você falar de personagem feminino. Peixoto, quem nessa história é a representação da infância do Miyazaki ou da mãe do Miyazaki? Não, é o seguinte, quando eu estava pesquisando aqui, eu trombei com uma informação na Wikipédia japonesa que até eu dei quase minha cabeça estourou também. Que é o seguinte, está dito lá textualmente, eu fiz questão de pegar e reconfirmar, e sim, é dito que a Mei foi baseada na cara do Miyazaki. O Miyazaki se viu na Mei, tá? É só botar um bigode nela e pronto. Exato. Né? Não, assim, aquela cara redonda, cheinha, né? Sim. Né? Como eu achei que é dito que o rosto da Mei foi baseado no próprio Miyazaki, ou seja, o próprio Miyazaki usou o seu rosto para desenvolver a Mei, tá? E que a Satsuko, né? A mãe das crianças, a Satsuko, ela seria inspirada na mãe do Miyazaki, que realmente ficou internada um longo tempo com tuberculose. Então, de novo, é tudo relacionado, né, gente? Tá tudo. É aquele negócio. Eu não vou dizer que o Totoro é só uma ode à infância do Miyazaki. Não é isso, mas ele usou. Tem os elementos dele. Ele aproveitou tudo que ele tinha de conhecimento da infância dele, as lembranças dele, a lembrança afetiva, e aplicou ali. E o que você acaba tendo é um filme de época, quer dizer, assim, se passa nos anos 50, você sente que aquilo é anos 50, mas não precisa ficar mostrando tudo que os anos 50 tinha. Falar, ó, é nos anos 50, pô. E assim, é muito pontual, é uma história assim, é uma história autocontida. Exato. Né? Eu até lembrei aqui, e assim, pegando esse ano, né, no 1º de abril desse ano, fizeram algumas montagens, como é tradição, né, do período no mundo todo, né? E nesse ano fizeram 2 montagens ligadas ao Ghibli,
E uma delas era a sequência do meu amigo, do meu vizinho Totoro. Como se fosse um pôster da sequência. E diga-se de passagem, muito bem feito, que casaria muito bem, assim, o cara que fez, ele conhece o filme do Totoro e ele fez de uma maneira muito, muito bacana, porque é a mais velha, né, a irmã mais velha já adulta, a outra, a mais nova junto, elas duas juntas, no mesmo ponto do ônibus, né, repetindo aquela cena do ponto do ônibus, né, e se eu não me engano, já é um outro Totoro. Né? Rapaz, que eu lembro, a imagem era como se fosse a mais velha com uma criança. Uma criança, exatamente. E um outro exatamente. Totoro. Deve ser aquele outro menorzinho, né? Então assim, a ideia ficou bacana, porque realmente assim, era como se elas continuassem vivendo ali o tempo todo, né? Cresceram naquela região. É isso aí. Porque também tem um detalhe, né, gente? Foi feita uma dublagem que eles soltaram só para uso nos voos da Japan Airlines, em inglês, né? Tá? Só que devido a toda aquela... Como o Miyazaki ainda estava traumatizado com o que tinham feito com a Nausicaa, vocês lembram aquele horror, né? Tá? Ele exigiu que todos os nomes, tudo fosse mantido a mesma coisa. Ele só abriu exceção para uma coisa, o Cat Bus. Cat Bus é o nome em inglês, né? Eu não achei aqui o nome em japonês, mas... No Museu do Estúdio Ghibli, lá em Mikata, nos arredores de Tóquio, que eu visitei, você tem um mini cinema lá dentro, que passa alguns vídeos por dia em horários pré-definidos, e são vídeos exclusivos que só existem ali para o museu. Entre esses vídeos, há um curta-metragem, Mei e o filhote de Cat Bus, tá? É esse nome mesmo, em japonês eles chamam ele de Cat Bus mesmo, ou Nekobusu, né, como vocês quiserem. Nekobusu. Né? E a Mei, ela encontra ali nos arredores da casa dela um filhote de Cat Bus. Ela faz amizade com o filhotinho, tecnicamente só cabe ela lá dentro do filhote. Ele leva ela para dentro da floresta e você vê uma população de Cat Bus. Nossa. Tem até Cat Bus, aeronave gigantesca, Miyazaki style, sabe? Então, então você viaja... Cat plane. Um cat plane. Você viaja junto com ela para ver essa noite mágica com o filhote de Cat Bus, depois ele traz ela de volta para casa. E é claro, o Totoro original aparece lá, por assim dizer. Que legal, gente. Não sabia desses mini... Mas você não acha em lugar nenhum isso daí para baixar, é uma coisa que é só se você for lá. Embaixo do cotovelo ali com o celular, talvez você ainda ache esse vídeo na internet, mas em respeito ao Ghibli, todo mundo vai lá assistir, desliga o celular na hora, ninguém filma. Então, é uma experiência única mesmo. Experiência única, é uma daquelas coisas que valem, assim como aquele ticket que nós comentamos, que é a fita do filme, é uma das coisas únicas que você chega lá, que vale pagar um ingresso antecipado, pagar um pouco caro por isso, e você ter essa lembrança que só você teve naquele dia, daquele horário, que você conseguiu ver um daqueles filmes. É uma experiência, assim, entre aspas, meio que sensorial, né? Porque o filme, né? O pedaço do rolo de filme, você leva para cá, você ganha ele físico. E assistir o filme, escutar todo direitinho, consumir essa obra audiovisual é uma coisa assim que você não tem como ver depois. E o filme tem um quesinho de querer mais, porque durante os créditos finais aparecem umas cenas do que aconteceu após o final, né, do filme. A interação das irmãs com a mãe chegando em casa, tudo isso. Então, todo mundo brincando na família. Então, assim, ele tem o que de quero mais, né? O que é que vai acontecer com essa família unida, né? Quando a mãe retornar. Então, é interessante isso aí, Denison. Você que teve essa experiência aí, parabéns. Você leva isso para sua vida. Peixoto, eu sei que você tem aí umas curiosidades, como a primeira versão que ia ser do Miyazaki, que era bem diferente do que a gente já teve. É o momento das curiosidades.
Isso daí eu descolei no eu vi isso primeiro na Wikipédia em japonês, que é aquele negócio, se você quer se informar do Miyazaki, você tem que ir na Wikipédia japonesa, tá? Mas eu procurei, achei outras citações em outros lugares, que é o seguinte, o primeiro esboço que ele fez do Totoro, ele fez nos anos 70, gente. Não se diz se é no começo ou no fim dos anos 70, mas é dito que na década de 70 ele fez um primeiro esboço da história, tá? Que no original teria havido uma guerra entre os humanos e os Totoros perderam, né? E a história que ele estava querendo contar no filme, nessa primeira versão do filme, seria em torno dos descendentes desses Totoros que sobreviveram a essa guerra, né? Vivendo nos tempos modernos, aquele negócio do conflito da natureza com os tempos modernos, etc. e tal, né? Eu me lembro disso, que no documentário sobre os 10 anos com o Hayao Miyazaki, que está passando agora na NHK, o Miyazaki ele comenta que ele passou uns 16 anos empurrando o roteiro de filme para as emissoras de televisão e cinema, só que era tudo rejeitado por causa do quê? Por causa de Patrulha Estelar, por causa de Yamato, por causa do Macross. Houve um boom de ficção científica e ninguém queria ver aquelas histórias que para eles era batida. Era fantasia batida é coisa dos anos 60, Miyazaki. Você tá atrasado. É assim, e daí você pode pegar, assim, claro, não é a fonte, mas aí você vê também que isso pode ter sido o início do desagrado do Miyazaki, com muito da indústria a mainstream, né? A indústria mais comercial de animação. Né? Essa pouca visão, porque assim, não é que ele tenha raiva desse tipo de conteúdo, mas que o excesso, né? Assim, a busca pelo êxito comercial acaba tirando dos autores a oportunidade de haver uma reciclagem, uma nova leva de ideias, de histórias a serem contadas. Sim, então, meio que isso justifica, assim, pode ter sido um dos pontos que levou o Miyazaki ocasionalmente a fazer críticas em relação à indústria de animação japonesa. Exato. Né? Inclusive, o Janus, continuando aqui a descrição, né? Fala isso mesmo, que ele pegou esse esboço, ele botou debaixo do braço, apresentou nas TVs e ninguém topou, né? E ele já era o Miyazaki, só para deixar claro, né? Porque ele já era diretor, né? Entendo, estamos falando dos anos 70. Ele era diretor de episódios de televisão esparsos. Exato. Ele tinha o seu renome, não era uma grande personalidade, ele só era conhecido no mercado e só. Não era ele era um profissional bem respeitado. Ele era um profissional respeitado. Isso. Mas com ideias rejeitadas que desagradaram ele durante mais de uma década. Exato. Tanto que é o seguinte, o Totoro a animação do Totoro começou a ser produzida entre 86 e 87. Então, se a gente levar que ele estava na década dos anos 70, ele deve ter ficado, como o Denison falou, 15, 16 anos fermentando a história. Tanto que nesse primeiro esboço só tinha uma garota heroína com 5 anos de idade, que já era bem parecida com a Mei, tá? Mas só que junto ele tinha esboços de uma menina de 10 anos. Quer dizer, nem ele tinha decidido se usar uma menina de 10 ou de 5. Ele ainda estava tudo embaçado, mas ele já tinha um projetinho, ele botou debaixo do braço, foi nas emissoras, ninguém nem te ligo. Bem, azar dele, sorte nossa, porque aí o Miyazaki pode fazer do jeito que queria, sem pensar muito no comércio, só pensando mais em fazer uma coisa bem feita, né? E entrou para a história, né? Né? E eu considero, assim, eu acho que eu posso dizer um pouco da minha experiência pessoal de como eu vi Totoro. Eu vi Totoro em 89, gente. Eu vi Totoro em VHS em 89. Um ano depois dele ter saído, que aí já tinha em VHS, e eu loquei ele, que a gente já conhece, porque, entenda, nessa época eu tinha uma outra roda de amigos, que era lá da turma da Abrademe ainda, da turma da Abrademe, eu tinha um grupo conhecidos, e a gente ia na casa de um e outro para assistir VHS. E um dia
nós pegamos para ver o Totoro, nós alugamos o Totoro para assistir. Eu estava junto com um amigo meu que se perdeu no tempo, o Sérgio Tawata. Quando chegou na cena das árvores, o cara chorou. Quer dizer, todo mundo ficou emocionado com aquela cena da árvore, das crianças voando. Aquilo foi magnífico, aquilo foi lindo, né? Tá? Mas foi assim, eu não sabia o que esperar do filme, tá? Então, tudo que o Miyazaki fez para assustar as pessoas, tipo, quando a Mei mete o dedo naquela frestinha na parede e sai aquele monte dos bichinhos lá fugindo, né? Tá? Sim. Eu tomei um susto com todo mundo na sala tomou um susto. Ah! Né? A gente fez um uá, assim, sabe? Né? Na hora que os trejeitos dela, todo mundo, isso é uma criança, cara. Eu tô vendo uma criança em animação. Todo mundo concordou. Como você mesmo falou, Luiz, foi a primeira vez que eu vi uma criança de verdade em desenho animado, sabe? Assim, sabe? E a partir daí, a gente já tinha pego o Lapiuta, a gente já tinha pego a Náusica, então a gente já sabia quem era o Miyazaki já em 89, né? Então, nossa, era assim, foi uma experiência deliciosa pra gente, sabe? Foi um desenho tão leve de ver, tão divertido, sem legenda, a gente só pegando um pouco de japonês, porque o Tawata, que estava com a gente, ele conseguia traduzir um pouco, né? Então, mas foi magnífico isso daí. E a gente, já acabou. A gente olhou assim, pô, 1h30, nem sentiu o tempo passar. A gente não tem barriga. Todas as... Hã? Esse filme não tem barriga no roteiro. Ele não te enrola. Não, ele é simples e direto. Ele é redondinho, ele é redondinho. Assim, ele, para um longa, ele funciona igual a um episódio de série. Uhum. De uma série normal, assim, é como se fosse um episódio fechado. Pá, vai ter outro? Não, porque é um filme. Mas se fosse uma série de TV do Totoro, aquilo ali era o primeiro episódio. Não, é espetacular. Eu só posso dizer, para mim foi uma experiência maravilhosa, incrível, sabe? Por isso que ainda ali foi onde eu falei, o cara é mestre, né? E depois que eu descobri que toda a história foi criação do Miyazaki, né? Todo o conceito, tudo. Esse não é adaptação de nada, né? Nada, é o Miyazaki em dose pura, é o Miyazaki puro, tá? Uhum. Né? Ali foi incrível. Outro detalhe aí, não sei se o Luiz vai chegar nisso, que tinha a questão do diretor de arte, que eu ia comentar um pouco também. Pode dizer. Posso falar, né? Tá? Que o diretor de arte, que é o Kazuo Oga, tá? Ele não estava nem muito afim de trabalhar nisso daí, mas quando ele viu o desenho do Miyazaki mostrando o Totoro no ponto do lado no ponto de ônibus, ele falou, não, peraí, que eu vou pegar isso aí, né? E aí é o seguinte, todo aquele cenário perfeito, toda a decoração das casas, o cenário fixo, não o animado, tá? Sim, tudo as cenas de fundo, o cenário. As cenas de fundo, o background, como a gente chama, exatamente, né? Tá? Isso. É que falar só background é tão diminuir o trabalho do Kazuo, porque aqueles cenários são perfeitos, gente, são muito bem feitos. Mas sabe por quê? Quando o Kazuo ficou interessado, sabe o que o Miyazaki falou para ele? Te desafio a se superar. Você vai ter que se superar no meu Totoro. E o cara comprou a briga. Tanto que eles ficaram discutindo, porque, por exemplo, eles estavam discutindo até a paleta de cores que ia ser usada no filme. Tá? Porque o Oga estava querendo usar, aproveitando, como ele fala, o solo preto da província de Akita, que é o solo mais fértil para plantação, né? Tá? E o Miyazaki queria o solo vermelho da região de Kanto, sabe? Aí eles acabaram chegando num acordo, né? Tá? E todo mundo ficou elogiando pra caramba, mas aí você fala, mas porque esse cara é tão importante? Olha, você não teria todos esses cenários se não fosse o Oga. E outro, ele trabalhou em quase tudo do Ghibli depois, e ele trabalhou em muita coisa da Madhouse. Se permitirem, eu quero dar uma lista rápida aqui de coisinhas que ele fez, tá? Por favor, tá? Profissional desse tem que ser lembrado. Ele, como diretor de arte, ele fez aquele único do Tezuka de 79, com Tezuka, ele trabalhou com Tezuka, tá? Ele fez o único, aquele unicórniozinho, né, filhote de unicórnio. O Gens Pés Descalços, ele foi o diretor de arte, tá? O Time Stranger, que quem curte, aquele pessoal que volta até o Japão feudal, na época do Nobunaga, tá?
também ele foi diretor de arte. O Yoju Toshi, que aqui acho que soltaram com o nome de Poderes Eróticos, né? Wicked City, tá? Ele fez também o Moide Poroporo, A Guerra dos Tanucos, o Pompoko, tá? A Mononoke Hime e Princesa Kaguya. Nesses, ele foi diretor de arte. Kaguya dele? Caraca. Kaguya dele? Caraca. Kaguya dele. Mas lembre-se, diretor de arte, ele cuidava de cenários, tá? Agora, outros em que ele só trabalhou assim, ó, eu tô te dando dinheiro, faz o cenário para mim, vamos lá, tá? O Armageddon, aquele de 83, eu sei qual que é. Tá? O Landsman de 84, a Adaga de Kamui, tá? Demon City Shinjuku, Okay. o Goku Midnight Idol, bem, Kiki, Porco Rosso, o Ninja Scroll. Nossa! Ah, meu amigo, Ninja Scroll é dele também o cenário. Aquele videoclipe com o Sheiji Asuka, On Your Mark, é dele também, tá? O move do Kenshin, Baben, tá? O segundo move do Vampire Hunter D, sim, também ele fez o cenário. Bloodlust, nossa! É dele. O Bloodlust, né? Tá? O Neko no Gaishi também é dele, aquele lá que tem o Barão, né, que aparece no Mimi Osuma Seba, tá? Aquela série de TV que a gente babou de ficção, Denison, Fantastic Children, lembra? Né? Não, esse não. Vou ter que procurar. Procure e assista, é maravilhoso. Tá? Vamos ver. O Castelo Voador do Ghibli, tá? A Garota que Viaja no Tempo, o Tokyo Kakeru Shoujo, tá? Ele tá soltando já quase uma dezena de estúdios, caramba. Não, vamos lá. O que mais que ele fez? O Highlander, A Procura da Vingança, tá? Bem, eu já falei do Ponyo, né? Summer Wars é dele também. Ariete no Madhouse, caralho. Tá? Não, ele trabalhou muito no Madhouse e muito no Ghibli, quase. E sabe qual é a minha opinião? Eu acho que é porque só esses dois conseguem pagar o preço dele. Porque, gente, qualquer um desses que você vê os cenários são de quebrar o queixo, né? Summer Wars é incrível. Não, tudo isso daqui, todos os cenários que você vê, esses daqui que eu citei aqui, essa lista comprida, ele fez a arte do cenário, ele não foi o diretor de arte, ou seja, não havia outros desenhando, só ele, ali é só o punho do homem, tá? Então respeitem, porque ó, isso daí, ele é um dos que faz a coisa dar certo, sabe? Tá? E só para complementar, a trilha sonora foi de novo do Joe Higashi, né? Que é o mesmo de, vamos lá, Venus War, Kiki, Porco Rosso, né? Creme Mami, Orange Road, né? E o Castelo Voador, Ponyo. Não, é que é o seguinte, o Miyazaki, ele pode se dar o luxo agora de ter uma equipe de elite. Ó, ele só, a coisa eu vejo da seguinte maneira, eu fico imaginando o Miyazaki, olha, ele liga assim, ô Joey, você tá livre? Eu preciso de uma música aí que eu tô fazendo um novo filme. Tô dentro, já vamos conversar. Tá? Aí ele chega pro Kazu, né? Kazu, eu preciso de um cenário que eu vou fazer um filme novo. Ele só precisa apertar alguns botões no celular e ele já monta o Dream Team para fazer um desenho poderoso, sabe? E eu acho que esse pessoal, quando senta para conversar, nem discute valores, porque acho que já se tornou irrelevante, sabe? Quando você chega num certo nível de arte na produção das coisas que você faz, o valor já não é nem mais discutido. Não, mas a gente tem que falar, não, quando você vai pagar? O de sempre, mais bônus tal. Tá, beleza, quando eu começo a trabalhar, sabe? Porque esse pessoal é outro nível, gente. Nós estamos falando de profissional top de linha, apenas os melhores do mundo, tá? E a gente aí senta e assiste o trabalho deles se deliciando. É uma maravilha. Desculpa puxar tanto, mas é bom mostrar que o Miyazaki, ele não faz a mágica acontecer sozinho. A gente tem que lembrar isso, né? Tá? Ele não faz a mágica acontecer sozinho. Ele tem as pessoas certas para fazer isso. Tá bom assim, Luiz? Eu não vou me estender mais que isso. Tá certo. Então, tem mais alguma coisa interessante? A gente pode ir para encerramento. Por favor, vamos falar das duas imagens do Totoro mais fluentes e conhecidas na internet até hoje,
né, a cena do ponto de ônibus, onde as meninas estão esperando o pai chegar na chuva, o Totoro aparece, não se sabe por quê, tá chovendo, e elas oferecem o guarda-chuva para ele tá lá com aquela folha gigante na cabeça para se proteger na chuva. Que é muito comum no interior do Japão, assim, já vi vários animes onde a pessoa corta esse tipo de planta para usar de guarda-chuva. Então essa cena é tipo a Santa Ceia do Estúdio Ghibli, né? A imagem mais replicada de todas. A segunda é uma ilustração avulsa do filme que tá as meninas e ele em cima de um galho, em cima de um rio. Tá? Essas são as duas cenas. Depois eu passo para vocês. É o menu do Blu-ray da mais famosas do Totoro, que são replicadas à exaustão até os dias de hoje. Qualquer obra ocidental ou oriental que apareça 2 personagens de altura normal e um personagem grande e gordo, alguém vai criar essa cena do ponto de ônibus de novo. Na verdade, assim. Existe uma coleção de artes que é essa mesma cena do ponto de ônibus com vários personagens diferentes. Sim. Então, por exemplo, tem uma versão que é com It a Coisa, por exemplo, que é o It e o menininho lá com o balão e o It no ponto de ônibus. E por aí vai. E vários personagens e por aí vão, assim. Várias reinterpretações com personagens diferentes dessa mesma cena. Tá. E esse hábito nasceu, tem dia certo que esse hábito nasceu. Isso aconteceu desde 29 de agosto de 2007, quando um ilustrador fez uma imagem, uma fanart no DeviantArt, com o Totoro sendo uma criatura demoníaca e com a boca aberta cheia de corpos. Sabe? Eu já vi essa. Tá. Que horror! A partir dessa imagem, tem um mini documentário sobre isso até. Essa imagem rodou o mundo, porque o Totoro ficou famoso, né? E a partir daí virou hábito as pessoas referenciarem Totoro a partir dessa cena. É o famoso É porque é uma cena meio sinistra, se eu parar pra ver. Lembra que o Janus falou aquela coisa de ter potencial de terror. Se você tirando o fato de que é um filme infantil e que é bem fantasioso e tal, mas se você olhar só aquela cena isoladamente, é meio sinistro. Assim, as crianças no meio a ideia de você chuva. se mudar para uma casa no interior, a casa ser ocupada por espíritos e do lado você tem uma criatura mística gigante. Cara, sinceramente, assim... Fiquem com raiva de mim se quiserem. Mas pega aquela cena que a irmã mais velha vai pedir ajuda do Totoro, que o Totoro abraça ela e toca o tempo de ataque ao Titã na mesma hora. Como é que é? Repete, eu perdi. Não tem aquela cena que... Como é o nome da irmã mais velha? Satsuki. Ela não pede pra poder entrar lá na árvore e encontrar o Totoro? Ela não pede e cai na barriga do Totoro, como a irmã caiu, e ela pede ajuda do Totoro, o Totoro abraça ela e abre a boca bem. Meu amigo, pega essa cena isoladamente e toca o tema de Ataque ao Titã. Ok. Entendeu o que eu quis dizer, né? Por eles eu disse tudo. Ok. É bem isso mesmo, né? Tá certo que você Outra coisa que nós temos que falar da série, até hoje é um dos filmes mais amados na filmografia cinematográfica japonesa. Ele ainda é um dos contos infantis mais explicados em animação no mundo. O Totoro é tão elogiado dentro do próprio Japão que existe desde 2005, por causa de uma feira mundial que teve, eu estou passando para vocês o link aí na pauta, uma reprodução exata, inclusive com os itens domésticos da casa da família em tamanho real. Tá? Essa casa é visitável, ela ainda está em exposição e ela vai ser refeita ou, sei lá, desmontada e recolocada no futuro parque temático do Estúdio Ghibli, que deve, se tudo der certo, ser inaugurado em 2022. Mais um motivo para ir para o Japão, né, gente? É verdade. Fala aí do box office pra gente. Eu ia falar tem a bilheteria e tem a curiosidade do Totoro na China, mas vamos terminar aí. Eu já não queria falar alguma coisa. Não, era só o seguinte: como é que vai ficar o faturamento da Disney japonesa quando o Estúdio Ghibli abrir o parque dele? Então, mas eu acho que tem espaço para todo mundo, sinceramente. Eu digo assim, porque realmente assim,
A gente sabe, por exemplo, tem o parque temático do Asterix na França, né? Porque Asterix é praticamente assim, um mascote da França, né? Nos quadrinhos. Acho que é na Bélgica, né? Não? Acho que é na Bélgica, mas assim. Na Bélgica. Aí você vai ter um parque do Ghibli. Cara, assim, é patrimônio do Japão antes de alguém dizer que é patrimônio, né? Claro. Já é patrimônio japonês. Não, a Disney, quando abrir esse parque lá, eles vão ter que rebolar um bocado, porque a Disney, quando eu fui lá no Japão, a Disney lá é dividida em duas, né? Tem a Disney Land, a Disneyland, que é muito parecida com a Disney de antigamente, que tinha nos Estados Unidos, né? Sim. Tem muito brinquedo velho lá na Disney do Japão, muita coisa antiga mesmo. E a Disney do mar, né? A Disney Sea, que é a própria do Japão mesmo, né? Lá é que tem novidade mesmo, que é diferente de todas as outras e tal, que é o que vale mais a pena visitar mesmo. E assim, eles vão ter que rebolar para se reciclar quando o estudo abriu o parque deles, porque vai ser uma concorrênciazinha. Tá certo que tem espaço para todo mundo, mas... Isso. É verdade. Vai ser assim, coqueluche durante uma década, no mínimo, uma geração inteira de pessoas que assistiu isso. Desde aquela época, vai querer ver isso ao vivo. Eu que fui naquele mini museu, já fiquei maluco. Imagina o parque temático de Alqueires para a gente visitar. Agora aí, terminaram? Posso falar? Não, e para você ver quanto o Ghibli é icônico lá, ex-funcionários do Ghibli que estão no estúdio Pondock foram chamados para fazer um curta-metragem em animação para promover as Olimpíadas, né? Que foi agora adiado para 2021. Não tô sabendo, que legal. Mas, assim, você vê como a galera do Ghibli, que já passou pelo Ghibli, tem o selinho de qualidade, né? Ali, então, assim, quando é alguma coisa importante, quem são os primeiros que eles vão atrás? Se o Ghibli não tá podendo, vamos atrás de quem já trabalhou no Ghibli, né? E tá em outro estúdio e tal. Tá. Então, agora vamos lá, gente. Agora vamos a alguns números aí para impressionar o povo, né? Tá? Eu vou começar só com a bilheteria básica da época do lançamento, ok? Tá? O Totoro, ele vendeu, na época da estreia no cinema, ele vendeu 801 mil ingressos no Japão, tá? O que dá mais ou menos 588 milhões de ienes, isso em 88, tá? No total, ele rendeu 1,17 bilhão de ienes no Japão, além dos prêmios internacionais, ovacionado, né? No geral, o filme aí é o seguinte: além desse 1,17 bilhão de ienes, que dá 14 milhões e 600 mil dólares, isso em números de 88, tá? No Japão, nos Estados Unidos e no exterior, ele rendeu mais 30 milhões e 476 mil dólares. Quer dizer, no total, só no primeiro ano de existência, o Totoro faturou 45 milhões de doletas entre Japão e mundo, tudo somado, tá? Só que, olha, posso te falar, isso aí só foi o aquecimento, porque agora vem a brincadeira, tá? Quando eles lançaram em VHS e DVD, até abril de 2012, só o Totoro já tinha rendido bruto, isso bruto, assim, entenda, não o lucro líquido do Ghibli, tá? Mas bruto, tá? Ele tinha rendido 16,100 bilhões de ienes de venda. Isso dá 202 milhões de dólares, tá? Em que ano isso? Chegou assim Até 2012, as vendas acumuladas de VHS e DVD até 2012, isso no Japão apenas, dá o equivalente a 202 milhões de dólares, tá? Nos Estados Unidos, quando saiu em VHS em 96, vendeu 500 mil cópias, o que rende bruto aí uns 10 milhões de dólares, né? Mas quando lançaram o DVD em 2010, ele vendeu só mais 3,8 milhões de unidades, faturando 64 milhões e meio de dólares só nos Estados Unidos, tá? No total, agora chega de papo, no total,
Os lançamentos de vídeos caseiros dos filmes venderam 7,8 milhões de unidades e arrecadaram cerca de 277 milhões de dólares no Japão e Estados Unidos até 2018. Gente, só o pessoal comprando para ter sua cópia oficial em casa. O Totoro rendeu 277 milhões de dólares. Não vou nem começar a calcular o que vendeu de bonequinho, de brinquedo, de doce e de vai saber. Denison, o que é que tinha naquela loja do Ghibli lá que você visitou no estúdio? Fala para eles o que tinha de Totoro lá, que você lembra de cabeça. Quando eu entrei naquela loja, eu percebi que meus rins e meu coração não iam valer a pena, estavam valendo muito pouco para comprar o que eu queria lá, Peixoto. Viu? Eu não podia doar tudo que eu queria lá que tinha. Olha. Eu visitei 6 lojas daquilo. Tá. E era Totoro para tudo quanto é lado, né? Na verdade, o Totoro, ele tinha o seu cantinho lá com essas coisas. Mas hoje em dia tem de tudo. O que marca as lojas do Ghibli no Japão é que das duas, uma. Ou você tem um Totoro de pelúcia enorme na porta, ou se você tem um espaço grande, você deixa um Cat Bus, pelúcias das outras obras do Ghibli ali perto para as crianças brincarem. Eu vi isso em toda loja. Toda loja tinha alguma coisa grande, principalmente de Totoro. Tanto lá em Kusatsu, quanto em Tóquio, quanto em Nagoya, quanto nas outras cidades que eu fui. Totoro sempre tem destaque, sempre. Junto com Náutica, tá? Náutica eu percebi também que tem sempre bastante coisa também. Mas legal. Tem muito, muito, assim, inimaginável. Itens de escritório, decorações de mesa, decoração de casa, decoração de banheiro. Ele é o Mickey Mouse da Disney, sem ser um personagem que é participativo em outras obras. Mas ele está em importância o mesmo grau para o Ghibli, na minha opinião. Apenas em mercado de home video, o Totoro rendeu 277 milhões de dólares. Eu calculo aí que pelo menos 20, 30% disso está na conta do Ghibli, né? O resto é os atravessadores, distribuidor, as empresas, licença, etc. Né? Mas agora temos uma última curiosidade aqui. Apenas 30 anos depois do seu lançamento, ou seja, em dezembro de 2018, que Totoro foi exibido nos cinemas da China de maneira oficial. É uma daquelas obras que entrou na censura? Não, está dizendo que é o seguinte, é questão de direito autoral, pirataria, tudo mais, entendi. Sabe, sem cortes, né? Aí acabaram liberando o Totoro sem cortes, como o Miyazaki sempre quer, e em dezembro de 2018 foi exibido em toda a China. Tá? Qual foi o resultado? No seu fim de semana de estreia, que foi em 16 de dezembro de 2018, Totoro arrecadou 13 milhões de dólares, ficando em segundo lugar. Sabe para qual filme ele perdeu apenas? Qual? O Aquaman. Ok. Nossa Senhora. Tá? Sabe quem ficou em terceiro? Um filme indiano, um tal de Padman. Eu não assisti esse ainda. Padman, já vi falar. É de Bollywood, é um filme de Bollywood. Tá? Bollywood. Tá. No final é o seguinte. Até o final de fevereiro de 2019, quando ele saiu do circuito do cinema, Totoro arrecadou 25.798.000 dólares só na China. E isso depois de, imagina, 30 anos de pirataria, porque sabe que a China não está nem aí, né? Não está nem aí. Tá? E olha, mesmo com toda a pirataria, com todo mundo poder baixar isso na net ilegalmente lá na China, que você sabe que a pirataria lá corre solta, ainda assim Totoro faturou quase 26 milhões de dólares em 2 meses de exibição, mais ou menos, na China. Tá? Olha a força que esse filme tem. Quando uma obra é boa, ela é boa em qualquer época. Daqui 100 anos, 200 anos, ainda vai ter gente assistindo o Totoro e se emocionando como a gente se emocionou, porque é uma coisa atemporal. Totoro foi feito para ser atemporal. E ninguém me tira que o Miyazaki fez isso de propósito. Tá? Uma outra coisa. Vamos falar aí também. Existem cerca de 6 pontos de ônibus do Totoro
com o Totoro no Japão. Famílias, comunidades já fizeram várias reproduções disso para deixar de agrado para as pessoas da cidade no Japão. Tudo no interior. Como se fosse um marco. Um marco, Exato. isso. Só que tem um detalhe, eles falam primeiro com o Ghibli se pode, o Ghibli libera. Eu acho Quando que não, viu, Peixoto? Eu acho que tudo isso é espontâneo. Tem certeza? Sim, tudo isso é espontâneo. É porque a maioria das coisas que eu vejo de notícia quando sai esses negócios no Japão, geralmente é que foi pedido ou foi Não, informado assim, do estúdio. que eles podem pedir, eles podem, mas também assim, se fizerem com o intuito que fazem, que é realmente homenagear a obra, e não tem nenhum vínculo comercial, o Ghibli também não vai sair, né? Ó, tira isso daí, que isso aí tem que ter autorização do estúdio. Entendeu? Assim, o Miyazaki não vai ser suvina a esse ponto. Ele não precisa ser suvina, né? Essa altura do campeonato. É isso que eu tô querendo dizer. Exato. E, então... inclusive, só um detalhe. No ano passado, eu li notícia em algum lugar, eu não lembro onde agora, se eu achar o link depois eu passo para vocês, que num lugar, no ponto em que os avós fizeram um totoro de cimento do lado do ponto de ônibus em que a netinha pega para ir para a escola, numa cidade interior. Né? Entenda, o vovô fez apenas para a alegria da netinha, um presente para a netinha. E tá lá agora um Totoro em tamanho natural, pintado, né? E a menininha vai lá estudar com aquela mochilinha, né, de pré-primário, né, de jardim de infância, né? E ela fica lá esperando o ônibus com o Totoro do lado, né? Isso é bem legal, cara. Isso Lembra que há pouco tempo um pai montou um boneco de neve do tamanho natural do Totoro para a filhinha pequena deitar em cima, igual a cena da May que cai na barriga dele? Sim, acho que inclusive foi no inverno desse ano. Foi desse ano, no inverno desse ano. Que é de janeiro a março, né? Então, ele fez isso daí. Eu cheguei a ver as fotos, né? Eu só falei, não, a menina não pode ficar muito tempo em cima do seu Totoro, senão vai congelar, né? Mas tava lá, era um Totoro em tamanho natural perfeitinho. A única coisa é que ele era branco por causa da neve, né? Mas era perfeitinho, né? É icônico, né? É um filme icônico. Totalmente icônico. Sim, com certeza. E como eu falei, daqui 200 anos vai ter gente ainda assistindo e suspirando como a gente, viu? Tá? O Miyazaki, eu posso dizer sem medo de errar que o Miyazaki já conquistou a imortalidade. A imortalidade no sentido da memória, né? Não vão esquecer depois que ele se foi. Que nem o Tezuka. O Tezuka também já conseguiu isso daí, né? Então é isso, amigos. O próximo Nerd Debate que a gente vai gravar será Kiki Aprendi... Não, aqui em português o serviço de entregas da Kiki. Talvez o meu filme favorito dele, junto com o Lapilta. É um dos meus favoritos e eu vou caprichar. E eu vou já caprichei na pesquisa, já descobri umas coisas interessantes, mas não vou dar nenhum... É o cosplay mais fácil de se fazer na face da Terra. Também. Vocês estão aumentando minha expectativa pro filme, viu? Nossa, bate aqui no peito quando eu falo desses dois nomes. Tá. Então certo. É sensacional, ainda mais que ele é escancaradamente baseado na cultura pop dos anos 60. Ele é bem anos 60, né, Denis? Baseado em livro, hein? Baseado em livro. E baseado num livro também, né? E tem filme. Tem filme também, viu? Pode procurar que tem filme da Kiki com atores, viu? Live action. Live action, exatamente. Obrigado aí a presença dos amigos, Alan Nicole, Denison Ghiseline, Janúncio Neto, Sérgio Peixoto. Obrigado a todo mundo que ouviu. Daqui a 2 semanas teremos mais um podcast aí do Estúdio Ghibli. Semana que vem teremos mais uma entrevista com alguma personalidade aqui no Nerd Debate. Aguardem. Obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.